Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje falaremos um pouco de um tema muito comentado no Flutter, né? Que são os bancos locais, né? Do Flutter, os bancos para você guardar suas entidades ali, guardar seus dados, né? Um banco muito utilizado é o Objectbox, tá? Eu usei já em aplicativos grandes. Hoje falaremos então do Objectbox. Eu já usei num aplicativo muito grande. Cara, consumia muito dado, guardava muita coisa, tinha que ficar muita coisa guardada offline para o usuário poder ir nas empresas, né? E fazer o que precisasse, e na hora que ele voltasse, ele pudesse sincronizar, né? Então, eu usei bastante esse banco. Um dos pontos positivos do banco, tá? É a facilidade de escrever as entidades, tá? Então, ele já vem com os relacionamentos ali, você consegue configurar os relacionamentos, você consegue fazer sem escrever nenhum SQL, tá? É, a, ve- a velocidade com que o banco grava e recupera esses dados é muito grande, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui o, o que é falado do Objectbox lá na página do Flutter, né? Lá no site do Flutter, né? No pacote deles. É falado aqui que o Objectbox, né? Para criar CRUD de objetos por segundo, né? Então, ou seja, ele operações de objetos por segundo. Então, aqui ele cria 472 mil, né, objetos por segundo, né? Ele lê até 1.870.000 objetos por segundo. E ele faz aqui o update de 488 mil objetos por segundo. E ele deleta até 1.585.000 objetos por segundo. Aí tem aqui a comparação com o skflight e com o Hive, tá? E o skflight e o Hive, né? O skflight, ele é um banco que você escreve o SQL nele, né? E o Hive, ele é um outro banco parecido com o Objectbox também. Ele é baseado ali em documento, né? Você usa chave-valor para recuperar os dados. E o Objectbox, ele é o meio termo aqui entre o skflight e o Hive, em questão ele é muito parecido com os ORM, né, dos framework back-end, como, por exemplo, o Entity Framework, ele é muito parecido. Com o Laravel, ele é muito parecido também. Então, a gente escolheu aqui no último projeto que eu trabalhei, nós escolhemos o Objectbox, e, cara, foi só sucesso, porque muita velocidade, muito fácil escrever código. A gente consegue estar performando muita consulta ali e lendo muito dado, fazendo update de muito dado, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco como eu utilizo ele, tá? Aqui no aplicativo. Eu já tenho aqui um aplicativo rodando, que ele é um aplicativo de to-do, né? Eu vou criar um to-do aqui para a gente ver. Vou criar aqui o to-do 1 e aqui tem um corpo do to-do 1. Vou criar o to-do. Aqui está o formulário. Eu vou criar aqui. Ele vai mandar aqui uma snack bar. Vai aparecer o to-do. Eu posso marcar ou desmarcar o to-do aqui. E eu posso remover o to-do aqui, tá? Removi. Vou criar aqui, to-do 2, corpo to-do 2. Vou criar novamente, criei. Então ele é um aplicativo simples. Então o que ele faz aqui? Ele vai ler, na hora que essa tela inicia, ele vai ler os to-do, né? A gente pode criar to-do, alterar to-do e excluir to-do. Então é isso. Mas aqui, né? O que eu posso estar fazendo aqui? Eu vou dar um reload na minha aplicação aqui. E vocês vão perceber que ao dar o reload na aplicação, eu não tenho mais nada, né? Por quê? Porque ainda não estou salvando os dados locais, né, com nenhum banco de dados. Então, isso é o que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai salvar os to-do, alterar os to-do, deletar os to-do, ler os to-do, tudo de forma local. A gente vai precisar de alguns plugins aqui, tá? Então, a gente vai precisar de 5 plugins, tá? Para utilizar o Objectbox. Esse é um dos pontos fracos do Objectbox, porque tem muito plugin, precisa de muito plugin para fazer ele funcionar, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui quais são os plugins. Eu vou deixar na descrição do vídeo os plugins para vocês utilizarem, tá? Eu estou usando aqui o Objectbox, o Build Runner, o Objectbox Flutter Lib, o Objectbox Generator e o Path Provider. O Path Provider vai dar aqui, né, o local do nosso documento do Flutter, aqui. O Objectbox Generator, ele vai ver os arquivos que vão precisar ser lidos para ser generados, né? Essa lib aqui é uma instalação aqui da lib do Objectbox mesmo, tá? E aqui está o Objectbox. Aqui tem o Build Runner para a gente rodar o comando. Se vocês quiserem entender mais como esses plugins funcionam, vocês podem estar entrando no site lá do Flutter e dando uma olhada, tá? Mas esse não é o foco.
o foco é a gente entender como funciona o Objectbox mesmo. Então você vai precisar desses plugins. O que a gente vai precisar aqui mais? A gente vai precisar de permissões também, né? Então a gente vai precisar dessas duas permissões, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Essas duas permissões, que é de ler o storage do aplicativo e escrever no storage também, né? No aplicativo externo aqui, né? Escrever a gente vai precisar dessas permissões para escrever, tá? Para pegar o path também, a gente vai precisar dessas permissões, que é o caminho do celular lá. Depois que a gente instala essa permissão aqui, normalmente a gente precisa parar o aplicativo aqui e rodar de novo para ele ler aquele arquivo, tá? Beleza, eu já tenho todas as dependências instaladas aqui. Enquanto ele roda novamente, eu já vou vir aqui. Aqui eu vou explicar um pouquinho da aplicação para vocês. Eu tenho um To-Do Controller aqui, lista de To-Do, o Get To-Do aqui para ler, o Loading aqui, eu retorno o Loading da aplicação. Aqui está a função, né? Quando inicia o widget, eu vou pegar os To-Dos aqui. Essa função aqui, esse cara aqui reseta os To-Do pra gente, né? Tá? Vai limpar os To-Do. Essa função aqui vai setar os To-Do, colocar os To-Do. Essa função aqui, ela vai dizer que está carregando a tela ou não, tá? E aqui, Set To-Do Done é quando eu clico lá para marcar o To-Do como feito lá, né? Aqui tem a criação do To-Do, Notify Listeners aqui, para fazer o update no Change Notifier. Estou usando o Change Notifier aqui. Aqui eu tenho uma mensagenzinha do Scaffold aqui. To-Do criado. Aqui essa função para remover o To-Do. E basicamente é isso, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui primeiro? Eu tenho aqui um objeto do To-Do, né? Então, depois que a gente tem as bibliotecas, né, todas as dependências lá no PubSpec, a gente pode vir aqui no objeto, né? O que a gente vai precisar fazer? Falar que esse objeto aqui, ele é uma entidade do Objectbox, para a gente poder salvar ele, né? E poder fazer as operações em cima dele. Então, eu vou vir aqui em cima dele e vou falar aqui que ele é um entity. Arroba entity. Entity. Deixa eu importar aqui o Objectbox. Import Flutter Objectbox. Não, esse cara aqui não. Package Flutter barra Objectbox. Objectbox.controllers não. Já entendi. Eu tô com o mesmo nome da aplicação aqui. Aí vai ser difícil de encontrar. Só um minutinho, deixa eu conferir aqui como é que eu faço o import. É legal aqui, porque às vezes realmente não vai aparecer para vocês como faz o import lá. Aqui, ó. Import, packaging, Objectbox. Aqui. Objectbox. Aqui, vou dizer que essa entidade, que essa classe aqui é uma entidade, tá? Aí o que eu vou precisar fazer aqui? Eu tenho aqui o inteiro como ID, tá? Eu vou precisar falar que esse aqui é o ID da entidade. Muito simples. Então eu falo que é uma entidade e aqui eu falo que é um ID. Tendo todos os pacotes instalados, o que eu vou precisar fazer aqui? Vou precisar rodar o Flutter, build runner, build. Que ele vai gerar, Flutter, build runner, build. Aí, o que ele vai fazer pra gente? Ele vai gerar um arquivo, né, que vai ter as configurações dessa classe para o Objectbox. Esperar ele rodar um pouquinho. Ele vai gerar um arquivo pra gente, Objectbox, bem aqui. Esperar um pouquinho. Vai acontecer. Demora um pouco, tá? Essa geração desse arquivo mesmo. Normal acontecer. No projeto que eu trabalhei, sei lá, tinha 20 entidades, aí demorava um pouquinho. Aí a gente pode até dar uma olhada ó, nesse objectbox.g.dart, que tem aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que ele tem a entity aqui, o nome da entity e as propriedades da entity aqui. Tá vendo? ID, name e body. Igual lá. E o Done aqui.
Aqui tem esse tipo aqui provavelmente é o tipo de dado, né? Então aqui, ó, o tipo 6 aqui é inteiro, o tipo 9 é string, o tipo 9 é string e o tipo 1 é booleano. Então é isso. Tá? Aí tem as relações aqui, não tem nenhuma relação, e ele gera esse arquivo pra gente, e ele também gera um JSON aqui pra gente, tá vendo? Com as propriedades. Então sempre que você precisar criar uma nova entidade, colocar uma nova entidade, você vai ter que rodar o Flutter PubRun, build runner, build lá, para ele gerar o arquivo para essa entidade. Tá? No meu aplicativo aqui, eu estou usando como controle de estado aqui o Change Notifier mesmo, que é nativo do Flutter. E eu instalei o Gerrit para injetar a dependência para a gente do controller aqui. Tá? E vamos lá um pouco. O que a gente vai explicar aqui como gera a entidade. Agora eu vou explicar como que faz para poder a gente controlar essa entidade, salvar ela, recuperar ela, tá? Primeiramente, eu vou criar aqui em interfaces, eu vou criar aqui, ó, em um I, to do, vou criar aqui um to do repositor, pode ser I, to do repositor.dart. Eu vou criar aqui uma classe abstrata, abstract class, to do repositor. Vamos ver o que ele está me reclamando aqui. Ah, tá. Ele está reclamando o nome da classe aqui, tá? É porque aí é coisa da linguagem. I to do repositor is in... Tá, eu já mudei isso, né? I to do repositor, beleza? Aí o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de... Vamos começar com... Deixa eu ver. Vamos começar com... A gente vai precisar criar, né? Fazer o update e delete, né? E get também, né? Então eu vou criar aqui um feature. Nem precisa ser feature, tá? Eu vou explicar depois para você. Eu vou passar aqui feature list de to-do. Vou importar o to-do aqui, get to-dos. Vai precisar disso, feature list de... Essa interface vai ser utilizada para a gente injetar dependência, tá? Future vou criar a void aqui. Não, melhor. Eu vou criar um int. Não, melhor. Vou retornar o to-do na hora que eu for criar. Create, aqui. Eu vou criar um filtro void delete. Eu vou mudar isso aqui. Vou chamar isso aqui de get, somente. Tá? Então vamos lá. A gente vai precisar de 3 operações, tá? Eu vou explicar por que a gente não vai precisar de uma quarta operação, que é do update. O Objectbox não precisa da operação de update. Ele usa a mesma operação que ele faz o create, ele faz o update, né? Ele vai olhar lá, essa entidade já existe, então faz o update. Se ela não existe, então cria. Já faz isso de forma automática, tá? Então eu criei aqui esse cara aqui, aí, e aí eu dou repositor, tá? Agora o que acontece? Eu vou lá no meu controller, eu vou lá no meu to-do controller, e eu já vou injetar esse cara aqui, ó, tá? Eu já vou fazer esse cara aqui. Final, aí eu passo a interface, to-do repositor. Beleza? Injetei ele aqui com injeção e inversão de controle. Aqui, opa, eu vou passar ele como construtor normal aqui. Beleza? Agora a nossa classe precisa, né, de uma injeção aqui de to-do repositor, tá? O que que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar aqui, eu ainda não escrevi o Objectbox, mas eu já vou vir aqui nos meus métodos, por exemplo, e vou fazer o seguinte, underline to-do, recebe to-do repositor.get. E como ele é assíncrono, await aqui. Então, beleza, ele vai vir aqui ler os to-do, beleza? Set to-dos, loading. Aqui, no to-do done, aqui no to-do done, eu vou precisar fazer o update no to-do, né? Então, vamos mudar aquele método lá dentro do to-do repositor. Em vez de create, vai ser save, tá? É melhor que seja save aqui, porque daí como ele salva e faz o update no mesmo tempo, né? Então a gente pode chamar ele de save. Então aqui, quando set to do, o que que esse cara faz lá na view? Né? Eu marco lá o to do como feito ou não. Aí eu vou vir aqui vou chamar aqui await to do aqui. Vamos ver aqui await to
to-do repositor, ponto .save, aí eu vou passar aqui esse cara aqui. to-do.copyWith. Opa, o que ele está esperando aqui? Vou aqui essa função save. Ah, tá. Eu esqueci de passar aqui o to-do. Beleza? Então, vou passar aqui o to-do. Vou passar o to-do.copyWith. Esse copyWith aqui, ele vai basicamente pegar o to-do que eu já tinha e vai alterar somente a propriedade que eu quero, que é a dona. Tá? Então, aqui ele vai salvar o to-do para mim e depois a gente vai lá na view e altera o to-do. Aqui no create to-do, o que eu vou precisar fazer? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui nesse cara aqui e vou fazer o seguinte, ó. Await to-do repositor ponto save. Aí eu vou passar um novo to-do aqui para ele, tá? Por que que eu faço assim, tá? Dessa forma. Porque esse cara aqui para mim, ele vai retornar o to-do que foi criado lá. Então ele vai me retornar o ID que foi criado, tá? Aí eu dou o notify listeners aqui e aqui no remove to-do eu vou vir aqui to-do repositor ponto delete, aí vou passar o to-do para ele aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, aqui no delete também faltou o to-do. Aí, beleza, eu vou remover ele também. Beleza, nossa interface lá está pronta. Agora, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar aqui em Infrastructure, Repositories, uma classezinha chamada to-do repositor. Class to-do repositor. E o que que ela vai implementar? Um to-do repositor. Tá? Aí a gente vai precisar dos métodos aqui. Vamos implementar esses métodos. Mas aí vem uma parte interessante aqui de como que a gente faz para acessar o banco do ObjectBox. A gente vai precisar de uma série de coisas aqui também, que eu vou deixar na descrição aqui. Tá? Eu vou lá no meu arquivo locate injector, que é o arquivo que eu injeto minhas dependências. Tá? Ó, já está reclamando aqui que eu preciso de uma injeção aqui de um to-do repositor. Tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou primeiro aqui chamar widgets flutter binding .ensure initialized. Vou passar o mouse por cima aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Ele vai falar o método e tal. Ele basicamente vai disponibilizar aqui o acesso ao diretório, tá? O acesso ao diretório do Flutter. E eu vou precisar aqui do diretório do Flutter. Aqui, agora eu posso acessar assim. Ó, vai directory, get application documents directory. Aqui. Aí eu vou importar. Tá? Ele vai reclamar aqui que é assim, né? Ele precisa ser assíncrono aqui, tá? E eu vou até mudar já isso aqui para um filtering de injector. Aí lá na minha main, eu vou ter que fazer ele aguardar aqui, tá? Eu vou ter que trocar aqui para sync. Beleza? Beleza, agora que a gente tem um caminho, a gente vai ter que abrir a store do ObjectBox, tá? Então eu vou criar aqui uma variável store. Vou importar do pacote aqui objectbox/objectbox. Store é igual a awaiting, recebe awaiting, store, open store. Esse open store, se a gente entrar nele aqui, ele está naquele arquivo objectbox.g.dart. A gente não vai ter acesso a ele enquanto a gente não rodar o Flutter PubRun, build runner build, tá? E aí aqui a gente vai passar o director. Vou passar o director.path aqui. É meio complicadinho isso mesmo, tá? Essa parte de precisar de 5 dependências, aí precisa de 2 permissões e precisa de fazer isso aqui tudo, realmente, cara, essa é a complicação do ObjectBox, mas é a vantagem, você faz isso só uma vez, né? E aí você, tá, aí a gente gerou aqui, tá? A entidade aqui, né, naquele arquivo a gente gerou a entidade lá de to-do, né? A entidade de to-do. Agora, o que que a gente vai precisar fazer? Para a gente ter acesso aqui a poder alterar a entidade dentro do ObjectBox, a gente vai precisar, né, de lá no nosso to-do controller, no nosso to-do repositor, receber uma box, né, que seria um acesso a essa entidade. Eu vou colocar aqui final to-do box, e que ela é do tipo box aqui do ObjectBox, do tipo to-do. Então a gente vai precisar
da box dela aqui. E o que que a gente vai precisar fazer? Injetar essa dependência aqui, de fora. Eu normalmente injeto de fora, tá? Então, eu vou pegar aqui e na hora que eu for montar aqui o meu controlador, eu vou montar meu controlador aqui como register singleton, lazy singleton, tá? Por quê? Por que que eu tô fazendo lazy singleton? Porque uma vez que que ele é criado, ele é jogado como singleton, então, e aí após isso ele já foi criado e aí eu posso usar em qualquer lugar, tá? Eu poderia fabricar como factor também, não tem problema. Ou até mesmo singleton, né? Não tem problema. Eu prefiro o lazy singleton que enquanto eu não solicitar ele, ele não é criado. Mas depois que ele é criado, ele continua, tá? Aqui, tá pedindo agora, vou passar aqui o arrow function. Agora tá pedindo aqui o to-do repositor, aqui. E eu vou passar o to-do box para ele, que é box store, aqui, store.box. Aí eu vou passar o to-do aqui, tá? Aí, nesse caso, eu já injetei aqui a dependência da store, tá? Para ele. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar só um luizinho aqui para ele, para injetar o repositório no meu controller. Aqui, legal, né? Tranquilo. Agora, o que que a gente vai precisar fazer? Lá dentro do nosso... Ah, tá. Outra coisa aqui também, que aí, como eu criei uma interface para abstrair a minha aplicação, eu vou ter que passar pela a interface aqui, tá? Então, quando eu for no Get solicitar por essa interface, ele vai me dar essa implementação, tá? Então, a gente está isolando a nossa regra de negócio de implementações de plugins, tá? Então, a gente está fazendo essa isolação. Agora, eu vou vir dentro do meu repository e agora eu preciso implementar aqui, de fato, o acesso ao banco, tá? Então, hoje eu vou fazer esses métodos mais simples aqui, tá? Então, por exemplo, no método delete, tá? Lembrando aqui que quando eu colocar um filtering, eu sou obrigado aqui no Flutter a colocar um async aqui na função. Então, eu vou vir aqui em todo, ponto, opa, e eu vou vir aqui em todo, ponto, todo não, todo box, ponto. Aí agora eu vou ter acesso ao método aqui, ó, aos métodos de poder acessar o banco, de poder escrever no banco do ObjectBox. Eu vou usar o remove, né? E aí aqui nesse remove, eu tenho que passar o ID. Eu vou passar aqui o todo.id. E aí, como eu sei que o ID vem aqui, eu coloquei aqui uma exclamação, porque eu sei que o ID dele existe, tá? Aqui no get, tá? Eu vou retornar aqui um to do box, ponto, get all. Aqui, tranquilo. Beleza? E aqui no save eu vou fazer um to-do box, ponto, put, que aí eu vou até explicar para vocês esse put aqui agora que é interessante. Aqui. E o que que ele vai me retornar aqui, tá? Var created id é igual a to-do, ponto, aqui. O que que esse cara vai me retornar? Ele vai me retornar o ID que foi criado, tá? Ele vai me retornar o ID que foi criado. E outra coisa, esse put, ele vai fazer o seguinte, se essa ID já existe, se esse ID que está vindo nessa identidade aqui já existe, ele vai fazer o update nela. Se ele não existe, ele vai criar, tá? Então vamos lá. Eu vou agora retornar aqui, return to do.copyWith, ID recebe created ID. Olha aqui que legal, tá? Agora ele criou, a entidade chegou aqui sem ID. Aí eu criei ela, o ObjectBox deu um ID para ela, e eu vou retornar essa mesma entidade agora com ID, tá? Então, basicamente é isso. Esses são os métodos mais simples. Agora a gente pode dar um reload na nossa aplicação aqui, e vamos ver se está tudo funcionando primeiramente. Aí, vou criar um to-do 1, corpo to-do 1, talvez. Criei. Beleza, olha que legal. Vou dar um restart na minha aplicação. Deu restart na minha aplicação, o to-do ainda está lá. Salvei o to-do, vou dar restart na aplicação. Continuou salvo. Vou criar outro. Criei. Beleza. Eu vou excluir um agora. Excluir um, remover. Agora, vou dar um reload.
Olha lá que beleza. Agora a nossa aplicação está com os dados salvos agora, tá? Tá tudo salvo em memória. E esse é o conhecimento que eu quero passar para vocês, tá? Na minha experiência, isso aqui ajuda muito. É muito simples fazer isso aqui funcionar, tá? Então, é a introdução ao Objectbox, como utilizar ele, tá? Lembre-se sempre de nunca criar um repository, colocar, né, toda essa dependência de plugin lá dentro da sua regra de negócio, tá? Então, crie uma interface ali, dica, né? Óbvio, né? Não é regra. Crie uma interface e faça separado, né? Injete a dependência e tal. Ah, outra coisa que eu quero explicar é que o Objectbox, ele funciona de forma síncrona, ele não é assíncrono. Então, eu coloquei o await aqui, eu não preciso do await, né, nas funções. Existem algumas funções que precisam, como por exemplo, put async. Aí se eu colocar o await aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Se você verificar que talvez né, os dados não estejam sendo criados, sei lá, porque um dado é muito pesado, aí você coloca o await, tá? Aí tem que dar uma testada para ver. Mas eu nunca vi esse problema, tá? Eu sempre coloquei aqui o put normal, removi esse await, tá? Aí eu vou explicar para vocês por que eu uso esse filtering. A maioria dos bancos usa o filtering a maioria dos bancos são assíncronos, né? Então, eu já deixo o filtro aqui, porque se um dia eu precisar trocar o banco, eu não vou precisar mudar todo o meu aplicativo. Eu não vou precisar sair colocando await em todos os lugares. Então, lá no meu controller eu deixo async e aqui fica sync, tá? Então é isso que eu tenho que explicar para vocês de Objectbox. Muito rápido, muito legal esse Objectbox. Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa explicação e até o próximo vídeo. Obrigado.